Você acreditaria se eu te dissesse que você pode conseguir um novo cliente ainda hoje? Fica ligado aqui comigo que eu vou te ensinar agora o passo a passo para você conseguir esse cliente ainda hoje. Bora lá? E aí, gente, tudo bem com vocês? Diego Ranielli aqui e hoje eu quero falar sobre isso, uma técnica bem rápida, bem prática, tá? Usando seu Instagram, especificamente usando o Stories do seu Instagram para você conseguir um cliente ainda hoje, tá? Ainda hoje você vai conseguir um cliente usando essa técnica aqui. Você já deve ter visto aí a galera falando um pouco sobre lançamentos digitais, enfim. Vou te ensinar agora, é quase um mini lançamento usando stories do seu Instagram. Ainda que você tenha um alcance baixo aí, você pode converter gente aí para novos clientes se você está querendo, você ainda não encheu sua agenda e tudo mais. Se você já produz conteúdo, tá? Esse vídeo aqui é para você que já está produzindo conteúdo no seu nicho, que já tem um pouco já de produção de conteúdo no seu nicho, já tem pessoas engajando com você, mas você ainda não virou esse cara, não converter para cliente, tá? Fica ligadinho comigo aqui, porque eu vou te ensinar agora um passo a passo para você fazer isso agora mesmo, tá? Então, como eu disse para vocês, vocês vão fazer isso usando o Stories, tá? Usando seu Stories. O primeiro de tudo que você vai fazer, já vou aqui já na prática aqui, pra gente sem enrolação mesmo, tá? A primeira coisa que você vai fazer é que você tem que entender que o Stories do seu Instagram é quase que uma rede social à parte, tá? Ela é quase uma rede social isolada do Instagram, ela é como se fosse uma nova rede social, tá? Assim como o Reels está se comportando agora, né? Bem parecido com o TikTok, é uma nova rede social inserida dentro do Instagram. E aí, bora lá, sem delongas, então, o que é que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai pegar papel e caneta na mão, porque você vai precisar de um roteiro, tá? Muitas pessoas, eles usam stories para falar do seu dia a dia, para falar disso, para dar algumas dicas ou outras, mas isso é muito solto. Para você realmente converter, tá, clientes usando stories, para você realmente engajar, você tem que ter um script, você tem que ter um roteiro, você tem que ter um passo a passo a seguir. Lembra lá que eu falei com vocês, eu falo muito aqui no canal a respeito de metas. Se você não tem uma meta bem definida, qualquer lugar que você chegar serve. Então, se você produz conteúdo sem um propósito, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Ou então você vai ter um pouquinho de resultado e já vai estar feliz com isso. Não é isso que a gente quer ter resultado de verdade. Então é isso que eu vou te ensinar aqui agora, tá? Então, primeiro de tudo, você vai pegar papel e caneta, você vai fazer um roteiro, tá? Se você assiste meus outros vídeos aí, você já deve ter visto eu falar da questão de você bater a tecla na dor do seu cliente, tá? Se você fala sobre o nicho, por exemplo, relacionamento, o ideal é que você tenha pelo menos as 10 maiores dores dos seus clientes a respeito de relacionamento, tá? Você tem que ter pelo menos as 10 principais dores, as 10 principais dificuldades da sua audiência ou das pessoas com relação a relacionamento, tá? Então vamos supor que é isso, eu vou pegar isso como exemplo, tá? Você fala sobre o nicho de relacionamento e você já levantou essas 10 dores lá, né? Essas 10 maiores dificuldades do seu público. Você vai começar pela principal, né? Pela principal dificuldade, por exemplo, relacionamento abusivo, né? Vamos supor que você vai falar sobre isso. E aí sempre quando você for fazer seu roteiro, você vai pegar papel e caneta aí, você vai elencar algumas coisas, né? Por exemplo, vamos supor que você vai falar 4 dicas de como sair de um relacionamento abusivo. Ou então 4 dicas de como verificar se o seu relacionamento, se o relacionamento que você está hoje é abusivo, tá? Então você vai elencar 4 coisas lá. Por que elencar 4 coisas, 4 dicas a respeito disso, ou 4 passos para ver se seu relacionamento é abusivo? 4 passos para identificar se você tem um relacionamento abusivo. Toda vez que você enumera, você dá uma mensagem para o cérebro das pessoas que estão te ouvindo de sequência, tá? Todas as vezes que você enumera uma coisa, que você quantifica, fica mais fácil para as pessoas, para você chamar a atenção das pessoas, número 1. Número 2, fica mais fácil para as pessoas irem até o final das dicas que você vai dar, dos passos que você vai dar. Então, toda vez que você enumera, você ativa algo no cérebro da pessoa que chama a atenção dela, quantifica, ela entende que é uma coisa com início, meio e fim. E o cérebro, ele quer coisas com início, meio e fim. Coisas que ele não vê que vai ter um início, meio e fim, ele simplesmente descarta. E aí você perde a atenção daquela audiência, você perde a atenção das pessoas, as pessoas não vão ver. Por isso,
que, por exemplo, quando você está fazendo stories, né, você faz uma sequência de stories, tende a cada stories ter um menor alcance. Porque você não quantificou, né, você não deu significado àquilo que você está fazendo, e aí as pessoas não vão até o final. E às vezes cai muito, né, de stories para stories, cai muito e tudo mais. Enfim, então você precisa quantificar. Aí usando esse exemplo aí, então eu vou falar aqui, colocou no seu roteiro lá que você vai dar 4 passos para a pessoa identificar se ela tem um relacionamento abusivo. Beleza, você fez lá seu roteirinho dos 4 passos, você já sabe o que é, né, esse problema, você já sabe o que é que você vai falar para essa pessoa, enfim, você já tem mais ou menos elaborado. E aí você vai colocar no seu roteirinho aí, primeira coisa que você vai fazer, o primeiro stories que você vai fazer, isso vai ser uma sequência de stories, tá, gente? Primeiro stories que você vai fazer, o que é? Uma apresentação sua. Por quê? Quando você faz alguma coisa assim que vai gerar engajamento, geralmente as pessoas mandam para outras pessoas. Tá? E às vezes você vai pedir para ela isso, que ela mande para outras pessoas verem aquilo ali que você está fazendo, aquele movimento que você está criando nos seus stories ali. Então é importante você se apresentar nesses primeiros stories para as pessoas te conhecerem, né? E talvez fazer até uma chamadinha para ação para as pessoas te seguirem lá no seu perfil, enfim. Então a primeira coisa que você vai fazer, coloca lá no seu roteiro, o primeiro passo é a apresentação, tá? Primeiro passo então, a apresentação. O que eu vou fazer? Vou falar, ó, meu nome é Diego, sou psicólogo, trabalho com... te ajuda a resolver sua relação, né? Trabalho com relacionamentos, enfim, paraná. E hoje eu vou dar 4 passos a respeito para você identificar se você está ou não num relacionamento abusivo. Pronto, você já fez o primeiro stories. É interessante, gente, já vai anotando, é interessante que você faça stories ao longo do dia, não é uma sequenciazinha assim, uma atrás da outra, não, é ao longo do dia. E é interessante que você tenha aí um intervalo de pelo menos 1 hora de stories para stories, ou vou falar aqui que tem uns que vai ser menos, mas é interessante que você tenha intervalos pelo menos de 1 em 1 hora para você sempre estar lá nos primeiros lá que a pessoa vai ver, que toda vez que você faz um stories novo, você vai lá para a primeira página lá da pessoa, né, para ela conseguir te visualizar lá e clicar, né? Então você sempre vai estar com a bolinha roxa lá em volta de você. Enfim, então você se apresentou, né? Primeiro de tudo, você fez a sua apresentação, você falou que vai falar 4 passos para a pessoa identificar se ela está num relacionamento abusivo. Isso aí já vai prender a atenção das pessoas. Aí, antes de você começar a falar, tá? Antes de você começar a falar desses 4 passos, você vai levantar o problema. Por quê? Muita gente nunca nem ouviu falar de relacionamento abusivo. Ainda por mais que ela te siga, talvez ela nunca ouviu, não sabe o que é relacionamento abusivo. Então você precisa levantar o problema. Você precisa gerar consciência do problema para você propor a resolução desse problema, né? Então você vai fazer um stories falando o que é relacionamento abusivo. Aí você faz um story, gente, relacionamento abusivo, ele é isso, aquilo, outro, e ele traz essa é outra consequência, tá? Então você vai falar o que é e quais as consequências que isso pode trazer, tá? O que é as consequências que pode trazer. Pronto. Puf. Aí você fala assim, ó, e aí eu vou te dar aqui um passo a passo, no finalzinho desse stories, um passo a passo de como identificar se você está no relacionamento abusivo. Aí você vai postar uma foto, tá? Uma foto com o primeiro tema, né? Vamos supor que você vai postar lá uma foto com o primeiro tema. Você vai falar assim, se seu cônjuge faz isso, é porque você está num relacionamento abusivo. Aí você vai colocar um tema que chame a atenção para a pessoa ver o próximo stories, mas sem entregar o ouro, né? Se seu cônjuge faz isso, é porque você está num relacionamento abusivo. Ou então tem indicativos que você está num relacionamento abusivo. E aí você fez essa primeira foto aí, chamando para a pessoa assistir o próximo stories, aí você vai dar a primeira solução parcial. Você vai dar o primeiro stories lá, a primeira dica. Aí você falou, se seu cônjuge faz isso, aquilo, outro, é porque você está no relacionamento abusivo, aí você vai explicar, você vai fazer um outro stories explicando. Você fez um outro stories explicando, na sequência, você posta mais uma foto com o segundo tema, e assim por diante. Você vai sempre postar uma foto, chamando a atenção, não entregando todo o ouro que vai estar no próximo stories, mas chamando a atenção para a pessoa, para ela querer assistir aquele stories, né? Aquele próximo capítulo lá. Então, uma foto, um stories explicando, outra foto e outro stories explicando o que é. Você deu as 4 dicas, né? Você vai falar assim, ó, se você passou por essas 4 coisas
e 3 delas está acontecendo com você, realmente pode ser que você esteja num relacionamento abusivo. E aí você deu uma solução parcial para isso. E aí você vai fazer a tal da chamada para ação, tá? Na sequência você fez as 4 fotos com as sequências dos 4 stories explicando, falando do seu conteúdo lá. Você vai fazer a primeira chamada para ação. Que é falando assim, ó, se você identificou que você está num relacionamento abusivo, talvez a terapia é um caminho para você. E aí você já está fazendo a chamada para ação para a pessoa te procurar para terapia. Ou às vezes você tem um e-book, né? Por exemplo, às vezes você tem um e-book falando disso, falando sobre relacionamento abusivo. Talvez aí você já tenha uma chamada para ação para vender aquele e-book falando de relacionamento abusivo. Ou não, às vezes você tem uma palestra gravada lá na Hotmart, lá você tem uma palestra gravada sobre isso e você já está fazendo a chamada para ação para a pessoa para comprar essa palestra. É coisa de ticket baixo mesmo, às vezes, né? Ticket baixo quer dizer um valor menor, tá, gente? Às vezes você vai vender um e-book de R$19,90, de R$39,90, alguma coisa nesse sentido, ou um livro que você fez, ou uma participação em um livro, né? Que você fez e fala sobre isso, enfim, várias coisas. Você pode vender o que for, produto ou serviço. Você pode fazer a chamada para ação para terapia com você, ou também você pode fazer essa chamada para ação para vender um produto já, né? Que seja uma palestra sua, uma videoaula, um conjunto de videoaulas, um mini curso, um e-book, o que quer que você queira vender aí. Então você fez o primeiro CTA. Depois que você fez o primeiro CTA, que é Call to Action, né? Que é chamada para ação, que é um termo muito usado no digital, você vai vir com provas sociais, tá, gente? Prova social é um gatilho mental, né? Gatilho mental, para quem já acompanha aqui o canal, são ferramentas de linguagem que atuam no poder de decisão das pessoas, mas tem que ser totalmente íntegro, tá? Então, você vai usar o gatilho mental da prova social. O que é a prova social? Se você está num lugar que você não conhece, tem 2 padarias, né? Tem 2 padarias, uma de frente para a outra, as 2 são top, então são top da galáxia as 2, mas uma tá cheia de gente e a outra tá vazia. Em qual que você vai entrar? Provavelmente na que está cheia, por causa do gatilho mental da prova social. Se tem mais gente usando aquilo ali, se tem mais gente fazendo, se tem mais gente comprando, quer dizer que tem uma prova de que, um indício de que seja bom. E é isso que você vai fazer. Você vai pegar comentários de pessoas, é lógico que com consentimento delas, tá, gente? De uma forma totalmente íntegra. Então você vai pegar comentários de pessoas falando assim, por exemplo, às vezes uma pessoa te elogiou, Diego, eu assisti esse vídeo seu e me ajudou muito, cara, esse vídeo, isso aqui me ajudou muito, me transformou, isso aqui que eu assisti seu transformou meu relacionamento, muito obrigado. Então pessoas falando de tudo que você já fez, né, ou falando de você, você é uma excelente pessoa e já me ajudou nisso e naquilo, te ouvir me fez melhorar no meu relacionamento, te ouvir me fez pensar nisso e naquilo, enfim, com o consentimento das pessoas, vocês vão começar a postar fotos, tá? Você vai começar a gerar prova, fazer pelo menos 3 postagens disso aí, fotos com comentário das pessoas nos seus vídeos, ou comentário que as pessoas fez no direct para você, desde que tenha o consentimento dela. Você vai fazer então gerar 3 provas dessa, e no final dessas provas você já vai fazer um novo CTA. E aí você faz novamente o que você fez naquele primeiro CTA lá. Gente, se vocês querem a resolução, essa é a resolução parcial, você já identificou. Se você quer se aprofundar mais nisso, ou faz uma CTA ou para o seu canal, ou para vender seu e-book, ou para vender seu produto, ou serviço, enfim, você faz a CTA de novo. Gente, você fez isso, você seguiu esse passo a passo todo, né? Seguiu todo esse passo a passo que eu te falei aqui, se você anotou no caderninho, é inevitável. Pelo menos uma venda eu te garanto que você vai fazer. Seguindo o script, não tem como você não converter alguém, tá? Porque você vai jogar um monte de coisas em cima dela, você vai gerar uma consciência, você vai levantar um problema, você vai resolver parcialmente o problema e você vai dar a solução mais profunda daquele problema para ela. E ainda vai gerar prova a respeito disso. Então, não tem como você não vender fazendo isso, tá, gente? Então, fica essa dica aqui para vocês. Mande isso aí para um colega, não retenha o conhecimento, tá? Manda essa dica aí para um colega seu. Marca alguém aí que precisa, né, de escutar isso aqui que eu tô falando, tá precisando de gerar movimento aí, gerar caixa. E façam isso de forma muito íntegra, tá? E até a próxima. Valeu!